Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Quinta-feira, 1º de setembro. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora com os destaques do dia. Banco de Buritama é assaltado em plena luz do dia por 6 homens armados. A polícia suspeita que pelo menos 10 pessoas tenham participado da ação. Lançado hoje em Votuporanga o programa Frente de Trabalho. Um alívio para muita gente que está há meses em busca de um emprego. E hoje é quinta-feira, dia de Lado C com Caju Neto. O tema de hoje, Bandaíra. A procura incessante de um novo olhar. É agora, no TVU Jornal. Pelo menos 6 homens armados assaltaram hoje uma agência bancária em Buritama no início da tarde. Segundo as primeiras informações, os bandidos renderam vigilantes, funcionários e clientes e levaram uma quantia não revelada em dinheiro, 2 revólveres municiados e 2 coletes à prova de balas dos vigias da agência. A Polícia Militar faz buscas em toda a região com a ajuda do helicóptero Águia. Há ainda a suspeita de que 2 veículos Honda Civic, um preto e outro prata, um Fusca e ainda uma motocicleta CB300 estariam envolvidos no crime. Quem tiver qualquer pista que leve aos assaltantes pode ligar para os telefones 190 ou ainda 197. Não é necessário se identificar. E vamos agora com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. Ela traz o Região em 1 minuto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. A Justiça de Araçatuba condenou a 24 anos e 8 meses de prisão um homem acusado de estuprar 2 meninas de 6 e 8 anos de idade. O crime aconteceu no ano passado e a decisão foi divulgada na última terça-feira. Segundo a polícia, o acusado vendia calçados de casa em casa, quando a mãe das crianças entrou em casa para provar alguns pares. O suspeito se aproveitou da situação e violentou as meninas. Ele foi preso em flagrante e continua na prisão sem poder recorrer da decisão em liberdade. A polícia de Potirendaba investiga uma quadrilha suspeita de cometer roubos e estelionatos na região. 3 mulheres com idades entre 25 e 30 anos foram ouvidas ontem na delegacia de Ibirá, suspeitas de praticar golpes contra aposentados. As suspeitas se passavam por vendedoras externas e agentes de saúde para abordar as vítimas em suas casas. A polícia chegou até a quadrilha depois que um casal de idosos foi roubado em Ibirá. Elas prestaram depoimento e foram liberadas porque não houve flagrante. Mesmo assim, elas vão responder por roubo e estelionato. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia por tráfico de drogas ontem à tarde em Fernandópolis. Na casa dele foram encontradas 36 pedras de crack e uma porção de maconha, além de materiais para embalar as drogas. O menor foi conduzido à delegacia, onde foi registrada a ocorrência e permaneceu apreendido até ser levado à vara da infância e da juventude. Mais de 20 atrações gratuitas de música, dança, teatro, circo e espetáculos infantis começam a ser apresentadas hoje em Araçatuba e mais 7 cidades da região. A programação faz parte do Circuito Cultural Paulista e começa com a apresentação do espetáculo de partida em Andradina. No site circuitoculturalpaulista.sp.gov.br você encontra os detalhes da programação. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite a todos e até amanhã. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, prendeu nesta tarde um homem de 29 anos, morador do bairro Sonho Meu, aqui de Votuporanga. Ele é considerado o principal suspeito de furtar recentemente vários estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade. Dozinho, como é mais conhecido, será encaminhado à cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.
E o preço do gás de cozinha vai subir de 8% a 12% em São Paulo a partir de hoje. Isso de acordo com informações do Sindicato das Distribuidoras. Com isso, o valor médio do botijão de 13 quilos deve ficar entre R$ 60 e R$ 66 reais aqui na região. O sindicato afirma que vai repassar aos revendedores o custo que terá com o aumento dos salários dos funcionários. É que setembro é o mês do dissídio da categoria e, com isso, sempre há um aumento. E a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff entrou hoje com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da pena dela. A defesa quer uma nova votação do processo de impeachment e, consequentemente, a anulação da condenação de Dilma, resultado de ontem do julgamento lá no Senado. O relator do mandado de segurança será o ministro Teori Zavascki. O recurso pede ainda que o presidente Michel Temer volte a ser interino até que o plenário do Supremo decida sobre o assunto. E médicos da rede municipal de Inhandeara paralisam os serviços por falta de pagamento. E uma oportunidade para muitos que procuram emprego aqui em Votuporanga. Esses e outros assuntos já depois do intervalo. Sem pagamento há 5 meses, médicos de um posto de saúde de Inhandeara decidiram paralisar os atendimentos até a próxima segunda-feira. Os atendimentos que seriam feitos hoje e amanhã vão ser remarcados para a próxima semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, médicos de outros postos serão redirecionados para fazer os atendimentos. De acordo com a Prefeitura, a empresa terceirizada está impedida de fazer o pagamento dos funcionários pelo Tribunal de Contas por causa de supostas irregularidades no contrato. A notícia foi publicada hoje no site G1 de Notícias. E hoje de manhã foi lançado o programa Frente de Trabalho. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho. O lançamento do programa aconteceu no auditório da Secretaria da Cidade, com a presença de autoridades, imprensa e pessoas beneficiadas pelo programa. 25 pessoas foram selecionadas para participar. Elas vão receber qualificação profissional e renda e vão trabalhar em diversos setores de órgãos públicos. Pode fazer uma série de tarefas. Quem trabalhar nas secretarias, por exemplo, quem for trabalhar na secretaria aqui das cidades, a pessoa vai estar varrendo praça, vai estar ajudando nas praças, vai estar ajudando a cuidar dos jardins da cidade. Nós temos aqui tem muito trabalho, porque está precisando de gente. Maiara está desempregada há 3 meses e diz que essa é uma boa oportunidade para obter renda e ajudar a família. Veio em boa hora, como se diz, eu estava desempregada, meu marido também. A gente não estava achando emprego em lugar nenhum, nem um biquinho para fazer, mas vai ajudar bastante. O secretário adjunto da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho participou da solenidade e falou sobre a importância do programa. O Estado tem grande responsabilidade, essa política pública na parte social, para atender o povo nesse momento que vive uma crise muito pesada aí. Mais informações sobre o programa é só procurar a Secretaria de Direitos Humanos na Rua Padre Isidoro, esquina com a Rua Bahia. O número é 3183, no centro de Votuporanga. Ou ainda ligar para o 3422-2770. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de pedreiros e eletricistas. Os interessados devem comparecer na Central de Relacionamento do Campus Centro da faculdade, localizado na Rua Pernambuco. O atendimento é das 8 horas às 21h45. Empresa de calçados contrata menor aprendiz. Os currículos podem ser entregues no endereço Rua Amazonas, 3281, até às 13 horas. Instituição da Prefeitura contrata mãe social. É necessário que a candidata tenha o ensino médio completo, mais de 35 anos e disponibilidade de residir no local. Os currículos podem ser entregues no endereço Rua Amazonas, número 3300, sala 95. Ou mais informações pelo telefone 3421 1042.
E há vagas para ajudante em depósito de confecções. Os interessados podem enviar o currículo no e-mail frk_mata@hotmail.com. O governo decidiu ampliar até o dia 31 de dezembro o prazo de saque do abono salarial Ano Base 2014, PIS/PASEP. O prazo venceu ontem, mas segundo o Ministério do Trabalho, são quase 1 milhão de trabalhadores que ainda não sacaram o benefício de um salário mínimo a que tem direito. Para saber se você tem direito ou não a esse recurso, o trabalhador pode fazer uma consulta na página do Ministério do Trabalho, que é trabalho.gov.br. E agora, no fim da tarde, os termômetros registravam 26 graus aqui em Votuporanga. Clima ameno com ventos de 8 km por hora. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã. Olá, nesta sexta-feira e também no fim de semana, novas áreas de instabilidade se formam sobre o estado de São Paulo, deixando o céu nublado e com ocorrências de chuva. Na capital paulista, o dia é de sol com muitas nuvens e há possibilidade de garoa durante a noite. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Rio Preto, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, segundo os meteorologistas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus. Aqui em Votuporanga, o sol predomina e durante a tarde pode ter chuva com trovoadas. A umidade do ar tem mínima de 49%. Os termômetros ficam entre 17 e 31 graus. Até mais! E a seguir tem o quadro Lado C com Caju Neto, que hoje conta pra gente a trajetória do grupo Ira. E o revezamento da tocha paralímpica começa em Brasília e deve chegar ao Rio na próxima semana. A gente volta já já com esses assuntos. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma banda de rock, pop rock de São Paulo. Nasceu em São Paulo, na verdade, no final da década de 70. O Edgar Escandurra, o guitarrista, ele admirador, gostava muito de punk rock, claro, porque estava borbulhando ali em São Paulo. Mas ele era um grande admirador também de Led Zeppelin e Hendrix. Isso ainda na época de colégio, volta e meia ele topava com um cara esquisito chamado Marcos Valadão, de apelido Nazi. Em 1980, Edgar foi convidado para servir o exército. Estou milhas e milhas distante, no solo lunar, à procura incessante de um novo olhar. Em 1981, Nazi chamou Edgar Escandurra para fazer um show que estava rolando na PUC. Ali surgia o Ira, na época ainda sem o ponto de exclamação. Embora muitos acreditam que o nome da banda foi inspirado no exército republicano irlandês, ele simplesmente remete ao sentimento de ira. Por esse motivo, foi incrementado um ponto de exclamação, na tentativa de acabar com todas as interpretações, né, que alguém podia achar alguma coisa, mas não. O ira era de sentimento. Em maio de 1985, o Ira lança o primeiro LP. E uma curiosidade muito bacana é que esse LP foi gravado em apenas 9 dias. O nome do álbum, Mudança de Comportamento, é um dos discos com um estilo, aquela cultura mais mod, uma coisa mais cult, né? E uma outra coisa bacana para falar é que o baterista André Jung, nessa época ele foi demitido dos Titãs e foi convidado por Nazi para integrar a banda. E o batera Charles Gavan, que era do Ira, foi para os Titãs. Eu tentei fugir, não queria me arriscar, eu quero lutar, mas com essa farda eu tentei fugir, não queria me arriscar, eu quero lutar.
Vivendo e Não Aprendendo foi lançado em agosto de 86, continua com aquela levada mod, aquela coisa punk rock e é um dos álbuns mais respeitados da banda. E uma informação bacana para falar desse álbum, uma curiosidade, na época do lançamento dele, ele era vendido a 85 cruzados. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Considerados por uma boa parte dos fãs e pela crítica musical, esse álbum é considerado, Vivendo e Não Aprendendo, é considerado um dos melhores álbuns dos anos 80. E ele foi eleito também um dos melhores álbuns, por quê? Por conter várias faixas que vieram a se tornar sucesso em todas as rádios do Brasil. Um detalhe especial é para a bela canção Flores em Você, que foi tema de abertura da novela global O Outro. Isso é o que me faz dizer que vejo flores em você, que vejo flores em você, que vejo flores em você. Em 1996, os caras lançam o álbum 7. Muito bacana esse álbum. Só que esse álbum, ele veio num momento que a banda, os integrantes, eles estavam meio que, não vou dizer brigando, mas estava rolando alguma coisa estranha entre os caras ali. Mas é um super álbum, vale muito a pena. O grupo esteve a um passo para acabar em meados ali dos anos 90, mas o estímulo dado pelos fãs e seus shows lhe deram motivação para seguir a carreira. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. Já no ano de 1999, o Ira lança o álbum Isso é Amor. Na verdade, é um álbum de covers muito bacana, pegando toda a cena do rock nacional anos 80. O disco reúne grandes nomes da MPB e do B-Rock. B-Rock é o melhor dos anos 80, né? Todos os hits da época. Teorema é um deles, que foi lançado no primeiro álbum da Legião Urbana em 85, primeiro disco da banda de Brasília, né? E Bebendo Vinho, regravada de Vanderbilt, Ex-Replicantes. Entre Seus Rins foi lançado em 2001 e é um álbum que a banda retorna lá nas raízes dos anos 80. Um álbum muito bom. O que eu sinto não é difícil explicar. É o amor como uma fonte a jorrar, pura emoção e o meu sonho. Em 2007, estouram no Brasil com o sucesso Eu Vou Tentar, e o videoclipe foi dirigido pelo Celton Mello. E sempre que estiver sozinha, nas tardes de domingo, é só você pensar que eu vou voltar sorrindo, eu vou tentar. Eu vou tentar. Em 2000, o Ira lança o primeiro álbum ao vivo, um projeto organizado pela MTV Brasil. O trabalho traz canções de diversos álbuns do grupo. Foi gravado no Memorial da América Latina em São Paulo, um super álbum. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Desculpe, meu amigo, mas não dá pra segurar. Em 2004, a banda lança o tão esperado Acústico MTV,
Participação de Pitty, Samuel Rosa e outros, um grande álbum. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Já no ano de 2007, Nazi deixa a banda, porque o irmão dele, irmão e empresário, eles tiveram problemas, tiveram brigas e o Nazi resolveu deixar a banda. E os outros membros da banda também seguiram carreira solo, seus trabalhos individuais. Esse processo vai me dar a oportunidade, nos próximos 2, 3 meses, mostrar que até para a decepção de alguns fãs mais radicais, eu sou uma pessoa normal, tá? E espero assim também que no processo de prestação de contas, que meu irmão, ex-empresário e dono da agência produtora, deve em relação aos haveres do Ira nos últimos anos, espero também que dê tudo certo. Eu espero, assim como eu vou provar que eu sou normal, espero que ele prove que ele é honesto. Após 7 anos de pausa com a banda Ira, eles anunciam, Nazi e Edgar Escandurra anunciam o retorno em 2014. Desde então, o grupo vem excursionando por todo o país com a turnê, o show da turnê Núcleo Base, mas sem o baterista André Jung e do baixista Ricardo Gaspa. Com vocês, Nazi! E os planos do grupo para 2016 e 2017 é um resgate em CD e DVD dessa turnê que está rolando no Núcleo Base, portanto, registrar isso ao vivo, em CD, claro, e um projeto também de um álbum de inéditas. Eu sou o Caju Neto, locutor aqui da Rádio Unifeb FM, e até a semana que vem. Tchau! Parece energia, mas é só distorção, e não sabemos se isso é problema. A tocha paralímpica foi acesa hoje em Brasília, a primeira cidade a receber o símbolo para o revezamento. A cerimônia aconteceu no Parque da Cidade, no plano piloto. O acendimento ocorreu de forma virtual, por meio de mensagens postadas pela internet por internautas de todo o mundo nas redes sociais. Na foto, o mensageiro Ulisses de Araújo passa a tocha paralímpica para o tetracampeão de futebol de amputados, Cláudio Irineu, e assim marca o início do revezamento. A delegação brasileira, que irá competir na Paralimpíada a partir da próxima semana, terá 287 atletas no total. A tocha deve chegar ao Rio no próximo dia 6, terça-feira. E veja agora as notícias do futebol no Unisporte. Olá, boa noite, momento do nosso comentário esportivo aqui no TV O Jornal, segunda edição. E hoje o principal destaque são aí os gols, né, o resultado dos jogos aí da Copa do Brasil, né? O Palmeiras conseguiu vencer bem aí o Botafogo da Paraíba, o Corinthians saiu comemorando o empate contra o Fluminense. Vamos falar primeiro aí do jogo do Palmeiras. Palmeiras, o início de jogo aí um pouco nervoso, torcida pegando no pé, mas depois deslanchou aí 3-0 no segundo tempo aí. O Palmeiras venceu e venceu muito bem o Botafogo da Paraíba, é time da Série C, mas vale lembrar que recentemente o São Paulo perdeu para o Juventude, que também está na terceira divisão. O jogo de volta agora acontece no dia 21, lá na Paraíba. Já o Corinthians conquistou aí um empate importante contra o Fluminense, leva uma vantagem mínima para o jogo da volta em São Paulo, né? O Marquinhos foi quem abriu o placar aí para o Fluminense e uma falha, mais uma, do goleiro Cássio no primeiro tempo, mas Rodriguinho conseguiu igualar aí na segunda etapa. O Corinthians joga por uma igualdade sem gols para avançar. Já o Fluminense precisa vencer ou empatar aí por 2 ou mais gols de diferença. Além do jogo do Palmeiras e do Corinthians, teve também o Internacional, que fez 3-0 aí no Fortaleza. E hoje, daqui a pouquinho, jogam aí para encerrar a parte aí dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Botafogo do Rio de Janeiro contra o Cruzeiro jogam
a partir das 8 horas da noite. E ontem também teve jogo da Copa Sul-Americana, né? Jogos da Copa Sul-Americana. O Coritiba fez 1-0 no Vitória da Bahia. Sport Recife perdeu em casa para o Santa Cruz, os 2 jogos 1-0. O Flamengo fez 3-1 no Figueirense, venceu muito bem o time de Santa Catarina, o Flamengo. Aliás, o Flamengo numa boa fase. E a Chapecoense venceu com facilidade aí 3-1 a equipe do Cuiabá. Hoje, agora nesse momento, está acontecendo aí o jogo da seleção brasileira. Isso a gente vai comentar um pouquinho melhor amanhã e também passar outras notícias aí, como, por exemplo, jogos aí da Votuporanguense Sub-20 e também a equipe profissional. E o TVU Jornal Segunda Edição desta quinta-feira termina aqui. Lembrando que você também pode enviar sugestões de reportagem para a gente pelo telefone 3405-9978 ou ainda por e-mail. É o jornalismo@tvunifev.com.br. Para você uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá!